Estamos aqui no espaço da educação do comportamento financeiro com um tema muito relevante. Você sabe, todos nós sabemos que a educação do comportamento financeiro trabalha com todas as linhas do conhecimento e também de temas muito relevantes. Hoje eu trago aqui um tema: educação antirracista. E olha só, hein? Eu trago esse cara aqui, para falar sobre esse tema com muita tranquilidade. Paulo Pio, muito obrigado por você estar aqui falando de um tema que eu sei que é muito duro, mas tão importante, porque nós estamos numa sociedade que há anos vem, se classificando como o que é antirracista, o que esse tema traz em contribuições. Eu quero falar em dois momentos aqui, na sociedade como um todo e também dentro das escolas, que é um tema também bastante difícil de ser colocado, ser trabalhado. Então, muito obrigado. Se apresenta aí, você já deve estar aqui sendo conhecido por todos esses nossos temas que nós estamos trazendo aqui. Nós trouxemos quais temas aqui, Paulo? Nós trouxemos prevenção ao uso de drogas, prevenção ao bullying escolar e nas empresas e também prevenção à dependência de telas. Uau, hein? E agora? Vamos falar um pouquinho de educação antirracista, que é um dos subtemas do meu livro Educação para a Paz, que o Reinaldo gentilmente está promovendo aqui. Quando eu fui falar, Reinaldo, de educação antirracista, em alguns colégios que me pediram, houve essa proposta de alguns mantenedores escolares: olha, por que você não escreve sobre o tema? No começo, houve uma certa divergência da minha parte, porque eu falei, muitos dos profissionais que trabalham com isso, eles falam, olha, existe um lugar de fala, que são das pessoas, que realmente passam pelo problema, estão implícitas nesse problema. No entanto, também identifiquei que existe o lugar de fala das pessoas brancas como nós, que são também privilegiadas pela sociedade. Eu falo, mas como eu não tive privilégios, eu sempre vim de uma infância pobre? Não é esse o problema. Nós identificamos isso como racismo estrutural, que nós trazemos desde a infância isso, no nosso comportamento. Vamos elaborar um pouco mais isso. Meu nome é Paulo Pio, eu sou especialista em dependência química e algumas outras especialidades aí. E a gente vai falar um pouco de um tema que, como o Reinaldo bem explicou, é um tabu. Porque agora as portas das mídias, as portas de uma comunicação de massa se instauraram e a gente tem que quitar quase que uma dívida histórica com as etnias, seja ela negra, indígena, que o Brasil tem, para que a gente pudesse, daqui para frente, partir para uma sociedade mais justa, com mais oportunidades para todos, e não somente para alguns. Ô Paulo, mas a gente traz esse tema sem ressalvas aqui. Eu quero deixar muito aberto, sabe? Sem aquela coisa assim, não vou falar. Porque muitas vezes eu fui chamado de alemão, muitas vezes eu fui chamado de branquelo. Eu sou muito branco, minha pele é muito branca, né? Então assim, mas quem são vocês para falar sobre esse tema? Nós somos estudiosos, principalmente eu trouxe aqui um especialista que mergulhou nesse universo já há muitos e muitos anos, fez diversos cursos e tal. O Paulo pode falar um pouquinho dessa história, no passado, no presente, como é que nós estamos e será no futuro. Paulo, como é que dá uma traçada aí nessa linha do tempo, como é que nós lidamos com tudo isso e como é que nós estamos hoje na sociedade? Que foto é essa, Realmente existe essas diferenças ou não? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas é um pouco mais dele, daquele. Não, vamos pensar um pouquinho na história e depois numa fotografia, em questões de profissionais, de alocação de profissionais, como é que isso, como existe aí uma grande força feminina, que vem trazendo aí o empreendedorismo feminino, que é forte hoje, que se equivaleu, acho que hoje está até acima dos homens, trazendo aí a mulher para um patamar realmente que ela merecia, e hoje, graças a Deus, a mulher está aí como as grandes provedoras e a gente sabe o quanto isso representa para a sociedade. Muito legal essa sua primeira explanação, Reinaldo, porque todos nós aqui, nós dois, e eu considero que a grande maioria que vai assistir a esse trabalho, somos aprendizes de um mundo novo e somos reféns também
de um passado que foi incutido em nossa memória, que está lá desde a infância conosco, e que a gente tem que se livrar desse passado, mas muitas vezes ele vem misturado e a gente precisa entender um pouco disso. Nós chamamos isso de racismo estrutural. Então, desde a libertação do povo negro, lá com a Princesa Isabel, as dificuldades começaram ali. Por quê? Porque quando eles saíram das fazendas produtoras de café, de cana-de-açúcar e foram, imagine que num dia, você está liberto, eu trabalho para um senhor de engenho, eu tenho uma senzala onde eu fico de uma maneira muito rude, mas eu tenho um círculo social. Daqui a pouco você fala assim, olha, você está liberto, sai daqui. E aí eles trouxeram imigrantes para trabalharem nas lavouras, para substituir. E aí, para onde foi esse povo? Esse povo foi para fora das cidades, viver em pequenos guetos fora das cidades. Foram ser sapateiros, naquele pequeno comércio, artesãos de diversas coisas. E para você voltar para aquela fazenda para trabalhar, você era por um mínimo de condição e ainda assim, olha, eu tinha você de graça. Por que você veio agora aqui pegar alguma coisa? Então, essa diminuição da raça negra, milhões e milhões chegaram aqui e alicerçaram o Brasil, foram um alicerce do Brasil. Mas nós temos aí 100 e poucos anos, 150 e poucos anos da libertação dos escravos. Nós começamos já no século passado com muito pouca margem para que eles trabalhassem em profissões como a do branco. Esse racismo estrutural está em nosso DNA, está no DNA das pessoas brancas, só que elas não conseguem registrar, porque isso nunca foi mensurado, isso nunca foi dito, e agora está sendo dito. Então, perdão para todos, e que nós aprendamos juntos a valorizarmos esse povo que está conosco, que faz parte da nossa sociedade, mas que não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, nós temos hoje, segundo o Conselho Regional de Medicina, 3,6% de médicos da raça negra. 3,6% de médicos. Então, é uma pergunta que eu faço: quantos médicos negros vocês conhecem? E não seria um problema também conjuntural, econômico, financeiro? Mas com certeza, porque eles vieram de condições sociais muito distintas, né? Então, quando a gente fala em meritocracia, então todos nós temos condição de evoluirmos financeiramente, prosperarmos. Espera aí, de que lugar você saiu da sociedade? Então, se você vai correr uma corrida de 100 metros com alguém que sai lá dos 60 metros, você vai ter que correr muito para chegar junto lá na linha de largada. E foi isso que aconteceu com a raça negra, com outras etnias, com os indígenas aqui no Brasil. Mas isso foi permeado por aquele jeitinho brasileiro de achar que somos todos iguais. Sem problema, pelo amor de Deus, eu não estou aqui causando, eu estou aqui falando que nós estamos todos num processo de aprendizado. E esse aprendizado tem que surgir agora e tem que fazer com que as próximas gerações vejam isso de uma forma mais clara. Então, a gente vai pegar lá os antepassados falando assim: não, eu não sou racista, eu tenho um amigo negro, né? Não tem nada a ver isso, né? As pessoas falam, um negro com alma branca. A gente vê isso nos avós, nos antepassados. E isso é um racismo estrutural que está introjetado em nós mesmos. Então, quando um empresário da década de 40, 50, 60, ele via uma pessoa com baixa qualificação de uma cor e com baixa qualificação de outra, ele privilegiava o branco, porque já estava introjetado nele essa história. Então, os negros foram trabalhar onde? Nos empregos em que se tinha uma remuneração mais baixa e uma mão de obra muito mais exaustiva. E talvez venha por aí também uma das problemáticas, né, que hoje você vê essa disparidade. Sim. De 3,6. Tem outros números, Paulo? Sim, por exemplo, os dentistas, 6,8% do último censo dos dentistas se declararam negros. 6,8%. Engenheiros, 13,5%
engenheiros. Então você tem, praticamente hoje, na nossa sociedade, metade da população é negra, metade da população é branca. O que não corresponde Só que na a parte social. concentração de renda é estupendamente maior na população branca. Eu tenho um caso clássico, Reinaldo, de um amigo que ele viveu comigo num bairro aqui na Zona Leste de São Paulo, estamos falando aqui de São Paulo, e ele estava indo para o terceiro MBA dele, fora do país. Um negro invadido por uma vontade de mudar a sua realidade, trabalhava e tal. E aí ele me pediu, na época, um valor para que ele pudesse ajudá-lo a ir para lá. Eu falei, cara, você está indo para o terceiro MBA, você já fala francês, já fala inglês. O que você quer mais? Eu não tenho isso. Não tenho, eu não fiz um MBA na vida. Aí ele falou assim, Pio, senta aqui, vamos conversar. Ele falou assim, olha, você é um branquinho de olho azul. Nós saímos do mesmo bairro, da mesma rua, não é? Só para que eu tenha sucesso no meio empresarial, eu vou ter que falar 5 línguas a mais que você, estudar 10 vezes mais que você, e eu sei que como alto executivo eu só vou ser admitido por empresas de alguns países, não vou falar quais, e no Brasil quase nenhuma, porque existe um preconceito velado a meu respeito. Nossa. Então, isso foi uma ducha de água fria na minha cabeça, porque a gente realmente não tem noção do sofrimento que essas pessoas passam. Então, dentro do nosso lugar de fala de brancos europeizados, né, viemos aí de descendentes de portugueses, italianos, alemães, né, a gente tem nós saímos numa vantagem competitiva que nem foi culpa nossa, como eu falei, perdão para todos, mas que foi algo que vem sendo trazido pela sociedade até aqui. Até que hoje houve um ponto de ruptura. Começou-se a se falar nisso. Começou-se a se entender o que é racismo estrutural. Antes era oculto, né? Era oculto. Ninguém falava, existia, mas não era ecoado, né, na sociedade. Hoje não. E mesmo a raça negra, ela não tinha lugar de fala. Então eles eram observados para trabalharem nos lugares que a gente sempre os viu. Até 10 anos atrás. Se a gente pensar com toda, né, a consciência que hoje nos cabe pensar juntos como sociedade, era isso que acontecia. Nas novelas, nos filmes, eles iam ser o quê? Funcionários e muitas vezes a pessoa de má índole que já está introjetada no nosso racismo estrutural, Reinaldo. Então, como é que a gente começa a fazer essa limpeza espiritual, essa limpeza de valores, colocar novos valores em nossa vida, quando a gente passa a enxergá-los como iguais e dando condições iguais. Como irmãos mesmo. Como né? irmãos. Agora, existem pessoas que têm como você, que eu conheço, um irmão querido, que tem essa consciência desde muito cedo. Muito. E existem pessoas que não têm essa consciência e vão passar a tê-las por uma imposição legal, né? Uma imposição penal, muitas vezes, por tratar e falar termos que hoje já não se usa. Então, essa escola do aprendizado, ela tem que ser par e passo, como eu falei, com um perdão incondicional para que a gente não entre em lutas, sabe, fratricidas, políticas, históricas, que desunem. Então, o que eu proponho, eu, Paulo Pio, claro, um branco, né? Mas o que eu proponho é que a gente possa abrir o coração para novos aprendizados, para que a gente possa entender e também nos perguntar o tempo todo, será que eu não estou sendo racista nesse momento? Será que esse momento para mim não é algo que eu possa considerar e rever na minha vida? Então, esse processo de aprendizado, graças a Deus, começou. Ele não para mais. Você coloca aqui educação para a paz, né? Isso. É paz que nós precisamos para a gente realmente ter essa tranquilidade. Eu me lembro do filme O Mestre com Carinho, né? Sim. O Sidney Poitier, né? Sidney Poitier, anos 60. Aquele filme mostrou muito para a sociedade, né? Aquela represária sobre, né, o povo negro e principalmente a forma, né, de conduzir, né, todo aquele universo que aquele filme traz como uma verdade, né, que a gente aprendeu bastante. É uma mão pesada em cima deles. E assim, não é só no meio empresarial em que eles têm que lutar muito para se destacarem. E como existe um meio político, né? Então, meio político aí você fala sistema de cotas, né? As pessoas falam, olha, Nossa. uns têm que ter, outros não têm que ter.
Eu respeito todas as opiniões, porque nós somos livres pensadores, né, Reinaldo? E a gente tem que respeitar as diferenças. Uma democracia, ela existe por quê? Porque as diferenças são respeitadas e é através do diálogo numa mesa, ou num plenário, ou em qualquer lugar, que a gente vai aprender a traçar um melhor mundo para o nosso país, para a nossa cidade e para o mundo em geral. Mas eu acredito que as pessoas, elas muitas vezes, com esse DNA do racismo, que não é, e assim, se perdoe porque está dentro. Muitas vezes a gente toma decisões equivocadas. Então fala, pô, mas cota, poxa, então o meu filho que estudou num colégio particular, o meu filho estuda em escola pública junto com eles. Não é assim, calma. Na minha opinião do Paulo Pio, calma. Vamos fazer uns 10 anos de cota para que muitas pessoas possam adentrar as grandes universidades, para que novos profissionais tornem-se médicos, tornem-se dentistas, engenheiros, livres pensadores. Daqui a pouco não vai mais precisar de cota, porque eles vão estar inseridos num contexto, os negros, como nós, os brancos, sempre estivemos, e nunca nos ativemos a isso. Então, durante um tempo, é claro que eles precisam de uma mãozinha, porque não vão chegar lá, porque eles vão ter sempre as barreiras, os obstáculos dessa resistência. E é tão verdadeiro que você fala, para a gente pedir perdão por tudo isso, porque eu vejo nas escolas, né? Tem escolas que praticamente só tem pessoas brancas, né? Tem escolas que não, praticamente o povo negro ele não entra. Por quê? Porque existe aí uma barreira. Existe até uma universidade, acho que a Zumbi dos Palmares, se não me engano, que é só de negros, né? Também tem brancos, mas assim, mas parece que é uma coisa que vem melhorando, né? Parece que a gente, cada dia mais, eu vejo que a gente é um processo de oxigenação mesmo, natural do ser. Muito legal o que você falou. Oxigenando, né? Parece que é uma coisa assim. Parece aquela água que vai começando a misturar com a outra, a do mar, a do rio, que vai ter um momento que ela se mistura. Ela precisa, né, ter a sua homogeneidade, ela precisa ter o seu pé de igualdade de oportunidades. Isso mesmo. Porque seria tão maravilhoso, né? Minha vida toda eu convivi com pessoas maravilhosas. Meu técnico de futebol, um negro realmente maravilhoso. Meu melhor amigo sempre foi negro lá no interior. Nelsinho, até hoje, né? Um amigo meu, sabe, que é encantador. Nós temos muitos profissionais hoje que trabalham com a gente, pessoas maravilhosas, técnicos assim, super, né, dotadas de conhecimento, de capacidade, de competência. Então, assim, é uma coisa que precisamos realmente trabalhar mais, né, Paulo? Se a gente tem metade do Brasil, brancos e negros, como é que a gente pode fazer esse processo? Mas é um processo também que cada vez mais ele vem sendo objeto de inserção na sociedade. Eu acho que daqui 30 anos a gente vai estar num pé de igualdade, será que não? Então, que bom, Reinaldo, que nós, né, paramos para pensar. E assim, muitas vezes uma ideia como essa, ela tem que ser colocada porta abaixo, sabe assim? Ela tem que ser forçada para que a sociedade possa administrar isso em conjunto. Então, muitas vezes, existem determinadas situações em que você fala, poxa, tá havendo uma forçação de barra aqui ou ali. Não, porque muitas vezes, se você não forçar a porta, ela não abre. Mas com o tempo, as coisas começam a tomar o seu rumo. Esses 30 anos, esses 20 anos, as pessoas compram. Então, hoje nós temos a participação dos negros com muito mais interações em todas as mídias, em todas as profissões, mas por quê? Houve-se uma forçação de portas, senão eles não iriam entrar. E alguns excessos de ambos os lados também. Agora, o que a gente precisa é ter, como você falou, essa não digo humildade, não, ou essa capacidade de enxergar em cada um de nós, em nossas famílias, que existe e sempre existiu o racismo estrutural. E a gente não sabia que era isso. A gente pensava que era uma atitude normal das nossas vidas, né? Depois, quando a gente para pensar, a gente fala, é verdade, hein? E eu acho que o que está trazendo para essa realidade é a globalização, né? Depois que nós tivemos aí esse rompimento de
de fronteiras. Ainda existe, né, muitas barreiras, mas acho que o mundo está mais globalizado. Essa migração, migração de países, de pessoas, por exemplo, o Brasil, nós recebemos muito bem o povo africano, como recebemos no passado o povo, né, europeu. Então, a gente tem aí uma necessidade de realmente esse lastro, né? Esse laço de amizade e de comprometimento com o ser humano, né? Como um todo. Não existe diferenças, né? Existe as possibilidades das pessoas enxergarem essa diferença, que na verdade não existe. O que existe são pessoas que precisam se relacionar, que precisam se amar. Hoje, graças a Deus, a gente vê essa ruptura, né? Você vê o povo americano ainda tem alguns estados que são bem mais fechados com relação a isso, mas eu acredito cegamente que esse antirracismo ele vai cada dia mais ser objeto de missificando, né? Cada vez mais ampliando e fazendo com que nós não tenhamos mais esse tipo de divisão, né? Que é uma divisão muito cruel, né, Paulo? Isso. Muito triste. Então, os anos dirão, né? Eu acredito que nós estamos no começo do processo, né? Nós tivemos no princípio do século passado movimentos muito difíceis, assim, de embranquecimento, ou seja, algumas personalidades americanas e europeias, elas cultuavam, elas propagavam que os brancos e negros deviam unir-se para que, com o tempo, a raça negra fosse extinta, ficassem todos brancos. Esse processo de embranquecimento, ele foi permeando a sociedade e a gente não viu isso. Hoje, a gente vê o negro junto das suas religiões afro, com muita ênfase, e as pessoas têm que respeitar. Então, coisas que antigamente a gente tinha das religiões constituídas no Brasil, quase que um tabu. Existiam assim uma dicotomia, o bem contra o mal. Não, né? Então, assim, as formas de cultuar o divino, elas vêm dos países e cada um cultua o divino com os seus santos, os seus dogmas, os seus orixás, entendeu? Então isso tem sido um pouco melhor hoje estabelecido, mas nem sempre foi assim, e é um passado muito recente. Então o que nós temos, que como eu e você estamos nesse processo de aprendizado, né? E como eu e você já fizemos um meia-culpa aqui, né? A gente precisa atuar de uma forma em que a gente dê melhores condições de trabalho, de oportunidades e claro, no final, o que a gente vai identificar na nossa empresa? Capacidade técnica, mas que a gente não tenha um olhar embranquecido sobre isso e que todos os empresários façam o mesmo, que esse processo começou e não tem como mais ser detido. Então, em família, né? Que os pais possam falar para os filhos sobre a diversidade cultural, étnica e de gêneros, que eles possam entender do assunto para poder falar do assunto, que eles possam levar os filhos para entenderem esse mundo diverso que nós temos, essa vida que tem que ser vivida em conjunto e que cada vez mais as oportunidades possam ser dadas para que os negros possam ser inseridos na sociedade. É um processo, gente. Nós vivemos muito tempo, por dezenas, por centenas de anos, aprisionados. Agora, vamos aprender juntos, perdoando-nos os erros mutuamente, porque realmente nós vamos errar, como o Reinaldo falou um dia. Quem nunca errou? Quem nunca cometeu uma gafe, um erro de tempos atrás, pronunciando a mesma frase, mas que a gente possa agora zerar o coração, serenar a mente, equilibrar esse processo de convivência em conjunto. É uma utopia? Não é uma utopia, porque é possível, mas vai depender, sim, de cada um de nós entendermos isso e entendermos o nosso dia a dia. As gerações futuras, graças a Deus, já vão estar com isso no coração, mas vai depender muito dos pais adotarem essa conduta diante de seus filhos. É um processo. Então, Paulo, eu gostei muito de estar aqui com você mais uma vez, de um tema tão importante,
muito difícil de ser abordado, Sim. mas a gente teve a coragem de primeiro pedir perdão, porque nós não somos conhecedores de absolutamente quase nada, somos aprendizes da vida e temos aqui o prazer de passar essa informação e trazer, né, muito conhecimento. E o Paulo é um estudioso. Paulo Pio hoje é uma das referências que a gente vem trazendo. Ele leva muito esse tema para dentro das salas de aulas, que eu acho que é muito importante, relevante, para que nossa sociedade um dia tenha essa convicção que nós somos iguais, nós somos semelhantes, nós somos pessoas que temos sim os nossos diferenciais, como nosso gênio, né, nosso jeito de fazer, uns mais extrovertidos, outros mais dominantes, uns mais, né, analíticos, mas todos nós temos nosso ser humano como Deus nos trouxe à Terra. Então eu quero agradecer você mais uma vez e deixa a sua mensagem final. Agora você que fecha o nosso quadro aqui, para que você deixe a sua mensagem final. Gostaria de agradecer ao Reinaldo, à DSOP, pela oportunidade e dizer que somos todos aprendizes nessa escola da vida. Que a gente possa continuar errando menos e acertando cada vez mais, né, Reinaldo? Para que a gente possa tornar esse mundo um lugar muito melhor para se viver e que nossos filhos, nossos netos possam herdar uma terra mais próspera, economicamente, pelo Reinaldo, e de todos os saberes que a gente quer passar para essa sociedade. Meu amigo, muito obrigado. Valeu, querido. Um grande abraço a todos vocês. Não deixe de assistir aqui nosso espaço da educação do comportamento financeiro, aprendendo muito mais, se correlacionando com outras áreas de conhecimento. Até a próxima.